Por exemplo, se expor às vezes num público grande, apresentar um trabalho na faculdade, falar com alguém numa entrevista de emprego, com alguma autoridade. Tudo isso são situações que a gente pode ter uma vergonha, uma timidez, né? E que é considerado normal. Mas sabe qual é a diferença da timidez para a fobia social, transtorno de ansiedade social? É quando essa timidez ela faz com que a pessoa evite essas situações. Como assim, Andressa? Geralmente ela é uma pessoa que ela é muito preocupada em estar sendo julgada. Ela começa a ter pensamentos de que pode ser humilhada, pode ser ridicularizada. Então, essa pessoa que tem ansiedade social, que não é apenas uma timidez, e sim um transtorno de fobia social, ela é uma pessoa que ela tem esse medo de ser julgada, medo de ser ridicularizada, medo de ser humilhada, e esse medo vem com muita frequência na cabeça. Muitas vezes essa pessoa ela vai evitar essas situações sociais. Então é aquela pessoa que às vezes se convida para ir para uma festa, ela não vai, porque é um lugar que tem muita gente. Às vezes deixa de apresentar o seminário na faculdade porque tem vergonha de ser julgado. Às vezes tem uma entrevista de emprego, chega a não ir preocupado, acha que não vai dar conta, que não vai passar. Então o tempo todo ela tem muito medo de ser criticada e ridicularizada. E esse medo, né, provoca aí essa ansiedade e faz com que essa pessoa ela acabe evitando essa situação social, né? Então ela tem uma ansiedade muito desproporcional para o que de fato aquela reação pode acontecer. Ela tem muitos pensamentos catastróficos, né? Ela acha que o pior vai acontecer, ela acha que não vai conseguir, ela acaba evitando. Essa pessoa geralmente ela tem muitos erros cognitivos, o que a gente chama de distorção cognitiva, né? É alguém, por exemplo, que sempre imagina o pior, que tem uma distorção cognitiva que a gente chama leitura mental, né? Que é quando a gente fica tentando adivinhar o que o outro tá pensando. Essa pessoa adivinha sempre de uma forma mais negativa. Adivinha que o outro está pensando coisas negativas em relação a ela. E aí esse medo da humilhação acaba aumentando. Eu vou ler já as perguntas. A fobia social pode ser causada por algum tipo de preconceito na infância? Pode contribuir, não tem uma causa específica, né? É um transtorno que tem uma causa multifatorial. Pode ter a questão genética, como pode ter vivências durante a vida, mas não é uma causa específica. O bullying, um trauma infantil pode contribuir, às vezes uma educação mais rígida, às vezes crianças que têm pais também com fobia social, mas isso não é um motivo, uma causa específica, é um conjunto, tá, gente? Mas a resposta é sim, pode contribuir, pode ser aí um fator de risco, né? Então esse sofrimento ele acaba interferindo na vida da pessoa, na qualidade de vida dela. Muitas pessoas às vezes chegam a ter até ataque de pânico em situações que elas têm que ser expostas. Pessoas têm vergonha de comer na frente dos outros, vergonha de apresentar um trabalho, de ir para uma entrevista de emprego, né? Chega no restaurante, às vezes ela até evita comer achando que as pessoas estão olhando, achando que as pessoas, né, podem estar observando ela. Então, uma vida de muito sofrimento que precisa procurar tratamento, né, gente? Imagina a vida de alguém que ela evita essas situações que são comuns na vida da gente, que sempre pode acontecer, né? Que a gente se expor e que é normal, né? A gente ter essas situações que a gente está sendo julgada mesmo, como o chefe do trabalho, um professor da faculdade, né? Então é uma timidez excessiva, né, que vem com esse medo de ser humilhado, né, medo de ser ridicularizado. Então essa pessoa começa a ter pensamentos muito catastróficos, achando que aquilo vai dar errado e ela acaba evitando situações. Então, às vezes também é comum e se torna grave, porque tem pessoas que acabam descontando na bebida. Às vezes chega numa balada e tem vergonha de paquerar, de conversar, acaba bebendo para relaxar.
Então, por isso que a fobia social ela tem que ser tratada, o tratamento é com o psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, é a área da psicologia, né, que tem estudos comprovados, os resultados são mais rápidos, terapia cognitivo-comportamental. É a área que eu atuo, né? Quem me conhece já sabe que eu sou psicóloga e atuo na área de terapia cognitivo-comportamental, porque tem aí mudanças nos pensamentos, porque os pensamentos dessa pessoa acabam sendo muito distorcidos, muito catastróficos, e a gente age exatamente nisso. Outra coisa que ajuda também é a questão da exposição, que a gente faz com o paciente, né, para que ele vá se encorajando, enfrentando esses momentos que ele acaba evitando pelo medo de ser ridicularizado, pelo medo de ser humilhado, né? Uma pessoa que ela valoriza o negativo, por exemplo, ela vai para uma reunião e as pessoas podem ter elogiado, podem ter conversado, mas se uma única pessoa, às vezes, pode ter dado uma risada, ela achou que foi dela, ou uma pessoa não cumprimentou, fez uma crítica, por mais que seja construtiva, para aquela apresentação dela, ela vai esquecer tudo de bom que aconteceu e vai focar no negativo, né? Como se essa pessoa tivesse o tempo todo esperando o pior, né? Sempre focada no negativo, e por isso fazer a terapia é muito indispensável, tá? E em alguns casos, uma avaliação psiquiatra, ver se é necessária a medicação. Tem alguns casos que não precisa da medicação, só a terapia cognitiva resolve. Mas tem outros casos que precisa de medicação, né? Então essas pessoas, como elas têm esse medo de ser humilhadas, elas acabam evitando, e isso vai trazer prejuízos aí na vida funcional dela, né? Talvez evitar uma entrevista de emprego, às vezes tem, né, a vergonha e o medo de ser humilhada, às vezes por uma paquera. E alguma dessas pessoas pode ou não ter sintomas físicos de ansiedade. Tem umas, por exemplo, que às vezes em uma situação de muita ansiedade, ela pode desenvolver um ataque de pânico. Não necessariamente o transtorno, mas um ataque de pânico, né? Os sintomas de ansiedade vocês já conhecem, mas eu vou falar, vai que tem alguém que é a primeira vez, né? Mas sintomas do tipo coração acelerado, suor mais do que o normal, nó na garganta, uma dificuldade de respirar, uma vontade urgente de ir ao banheiro, alteração no intestino, dificuldade para dormir. Falei só alguns dos sintomas da ansiedade que podem ou não estar presentes nos quadros de fobia social. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, queria saber mais alguma coisa. Eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, gente. Vão me falando, eu vou lendo aqui as perguntas de vocês, tá? O que mais que vocês gostariam de saber? Então, né, muitas vezes vergonha de comer, de falar, de escrever na frente dos outros, de ter interação social, muita ansiedade, às vezes antes de chegar aquilo que ela tem que fazer, ela já tá se antecipando, já tá achando que vai dar errado. Na hora ela realmente fica ansiosa, e às vezes pode chegar até gaguejar em alguns casos, evitar, passar mal, né, ter a vontade aí de vomitar, no caso a náusea. Então são muito dessas características. Então falei sobre as causas, falei do tratamento e vou reforçar que com o psicólogo da terapia cognitivo-comportamental é uma área que é muito indicada, né? E em alguns casos também aí com psiquiatra, mas não são todos os casos, tá? É importante falar para vocês também que esse transtorno precisa ser tratado cada vez mais cedo, porque as pessoas acabam tendo muito prejuízo. Como eu falei para vocês, isso pode até ser um fator de risco para depressão, isso pode inclusive ser um fator de risco aí, né, para a pessoa beber demais, fazer uso de álcool para relaxar, para perder a vergonha, né? Então, gente, falei os principais pontos. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Enquanto vocês mandam pergunta, eu vou falar para vocês. Quinta-feira, agora, às 21h30, eu vou fazer uma live com a excelente psiquiatra da infância e adolescência que atende em Teresina, a doutora Andressa, tá nos meus stories. Inclusive, o IG dela, ela posta muitas coisas. Então, quinta-feira, às 21h30, live desmistificando a adolescência. E na próxima semana, terça-feira, vai ter uma live sobre inteligência emocional com o neurocientista, né, com o doutorado da USP, o Dr. Kelsey James. Eu vou postar mais tarde, tá?
E vai ser uma live que vai ser muito boa. Espero todos vocês aqui. Quais são os sintomas mais constantes de uma pessoa com síndrome do pânico? Eu acho que você entrou agora, né, Alves? Eu falei, né? Coração acelerado, um nó na garganta, dificuldade para respirar, tremor, dormência, alteração no intestino, medo de morrer, medo de enlouquecer. São alguns dos sintomas comuns, tá? Que são o sintoma físico da ansiedade que esse paciente sente aí, né, de uma forma bem intensa em poucos minutos, que é o que a gente chama de ataque de pânico. O que fazer para diminuir a timidez? Geralmente pessoas tímidas, elas são muito preocupadas com o julgamento do outro, então diminuir essa importância da opinião do outro, né? Ser menos perfeccionista, às vezes são pessoas que se cobram muito, né? Saber que erro faz parte, talvez o erro é algo que pode ser considerado. Diminuir essas expectativas também, né? Saber que você fez e planejou aquilo, que você pode desenvolver aquilo, porque muitas vezes, por mais que você planeje aquilo, a timidez faz com que você fique ansiosa e acaba atrapalhando, né? Outra coisa também é de você identificar esse medo irracional, né? No caso, ansiedade social, identificar e procurar se aquilo realmente, né? Aqueles pensamentos realmente eles são racionais, de uma forma distorcida, e a principal forma como você aprende isso é exatamente fazendo a psicoterapia com terapia cognitivo-comportamental. Bom, gente, já tô aqui há alguns minutos, eu vou encerrar a live, vou deixar a live salva, se você quiser mandar para alguém pode mandar, tá bom? Vou deixar a live salva, vou também colocar ela no meu canal no YouTube. Quem ainda não segue meu canal no YouTube, vai nos stories e tem link para arrastar para cima, é o mesmo nome do Instagram. Coloquei mais podcasts hoje, o podcast e o grupo do Telegram está nos meus stories ou nos meus destaques, tá? Então participem do YouTube meu, gente. Participa do YouTube, participa do podcast, participa das lives. Tem o meu site também, vou mostrar para vocês onde é que fica aqui. Vou mostrar para vocês onde é que fica os destaques, né? Para vocês verem e vocês participarem. No meu canal do YouTube tem vários vídeos, tem vídeo de live que eu faço aqui, né? Que vocês também podem dar uma olhada. Então, arrasta pra cima do meu canal do YouTube, tá nos stories. E quinta-feira que vem, uma live de inteligência emocional com o neurocientista. E quinta-feira agora, uma live com a psiquiatra da infância e do adolescente com o tema Desmistificando a adolescência. Eu quero que vocês mandem para os amigos, né? Eu quero que vocês participem. Muito obrigada pela presença de todos. Vou deixar a live salva. Desejo uma boa semana para vocês, né? Espero que seja uma semana aí que vocês consigam lidar com a ansiedade, porque ela vai vir, é um sentimento normal que todo mundo sente. E se for ansiedade patológica, que você procure um tratamento, tá? Um beijo e muito obrigado por vocês estarem aqui.